Olá pessoal, meu nome é Andréa Sant'Antônio, eu sou aluna de mestrado do Programa de Ciências da Reabilitação, o UEL-UNOPAR. Hoje eu vou apresentar para vocês uma aula que é uma atividade avaliativa da disciplina de Didática no Ensino Superior, ministrada pela professora doutora Luciana Maia. E o tema da aula de hoje, na verdade, será o meu projeto de mestrado, e o público-alvo são alunos de graduação que possam ser em potencial alunos de iniciação científica para participar do projeto. Então, para começar, eu gostaria de me introduzir, né? Eu sou a André, como eu falei, sou fisioterapeuta graduada pela Universidade Estadual de Londrina, eu tenho pós-graduação em Gerontologia e Saúde do Idoso e também tenho pós-graduação em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família e agora eu estou no mestrado. Então, o título do meu projeto de mestrado é Os efeitos agudos da dupla tarefa cognitiva associada com o exercício físico aeróbico sobre os níveis de BDNF séricos e o desempenho cognitivo de idosas com comprometimento cognitivo leve. O meu professor orientador é o professor Dr. Denilson Teixeira e eu faço parte do grupo de pesquisa em envelhecimento humano e atividade física da UEL, o GPRAF. Então, para introduzir um pouquinho os conceitos da nossa pesquisa, nós precisamos falar do envelhecimento da população. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, a população idosa passará de 12% para 22%. E um dado interessante é que 80% das pessoas acima de 60 anos vão viver em países em desenvolvimento, ou seja, países como o Brasil vão enfrentar grandes desafios que essa transição populacional vai trazer. Como na figura ali em cima eu mostrei, o envelhecimento ele pode sim trazer demandas sobre o sistema público de saúde e até sobre o sistema socioeconômico de um país. Né? Outro destaque é que, segundo a Associação Inglesa de Alzheimer, as mulheres tendem a viver mais que os homens e elas também têm 2 vezes mais risco de desenvolverem declínios cognitivos, como também tem risco de desenvolverem a demência. Então é importante a gente voltar o nosso olhar para esse público. Então, diante dessas possíveis demandas que vão surgir, nós que somos profissionais da saúde precisamos começar a pensar em estratégias para a manutenção da capacidade cognitiva, funcional e a independência dessas pessoas. E uma das formas não farmacológicas de intervenção mais acessíveis e mais estudadas é o exercício físico. Então, para a gente entender um pouquinho da população que nós vamos estudar no nosso projeto, a gente precisa entender o que é o comprometimento cognitivo leve, ou CCL. O CCL ele é definido como um estágio transicional entre a cognição saudável do envelhecimento e a demência, que é um déficit cognitivo mais significativo, já condizente com alguma patologia neurológica. O comprometimento cognitivo leve, ele tende a afetar de 10 a 15% da população acima de 65 anos e dentre essas pessoas, de 5 a 17% tendem a evoluir para a demência em 12 meses. Então, o diagnóstico do CCL é um diagnóstico clínico e ele, geralmente, a pessoa ela é independente nas suas funções sociais e ocupacionais, mas ela já começa a mostrar alguns sinais nos questionários de rastreio cognitivo, como é o caso do MoCA, que a gente vai usar no nosso trabalho, em que ele é a ferramenta validada para a população brasileira e os pontos de corte para a população brasileira são abaixo de 21 e acima de 16 para caracterizar o CCL, né? Sendo que abaixo de 16 já é mais condizente com uma perda cognitiva mais significativa, mais característica das demências, em especial ela é bem correlacionada esse ponto de corte com as demências de Alzheimer, que são as demências mais comuns. Outro conceito que nós precisamos entender, que faz parte do nosso estudo, é o BDNF, que vem da sigla do inglês Brain Derived Neurotrophic Factor. E o BDNF, na verdade, ele é uma neurotrofina, ele é um polipeptídeo,
da família das neurotrofinas e a sua produção ela é induzida por exercícios físicos. E essa neurotrofina ela modula a neuroproteção e a plasticidade sináptica. Então, no sistema nervoso central, ela está envolvida com a plasticidade funcional e estrutural do sistema nervoso central, ou seja, ela não apenas aumenta o número de sinapses, pode aumentar o número de células neurais, como também ela contribui para a melhor função dessas sinapses, né? No sistema nervoso periférico, ela também tem ação de proteção neural e regeneração. Então, acredita-se que ela está envolvida com diferentes modalidades de aprendizagem, memória e até em comportamentos depressivos. Aqui a gente mostra uma figura simplificada da ação do BDNF numa célula neural, em que ele se liga a... Eu vou colocar aqui o pointer para a gente conseguir ver. O BDNF se liga aqui ao receptor de tirosina quinase B e ele desencadeia cascatas complexas de fosforilação que tendem a interferir com a transcrição gênica de fatores de crescimento e fatores que estimulam a proteção, sobrevivência neural, sinaptogênese e neurogênese. Um dos lugares do corpo que mais se encontra BDNF é o hipocampo, que está relacionado com a aquisição e consolidação da memória. E há estudos que já mostraram que a produção e a secreção alteradas de BDNF podem estar relacionados com doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson, e também com quadros de depressão. Então, nós sabemos, né, nós estudamos no nosso laboratório os exercícios físicos, e a gente sabe que os exercícios físicos podem ter efeitos tanto agudos como crônicos. Os agudos são os efeitos logo em seguida da sessão de exercício e os crônicos são aqueles que são após várias sessões de exercícios. E a gente sabe que o exercício tem um impacto positivo na função cognitiva e um dos mecanismos que a gente sabe pelo qual ele atua é pelo aumento dos níveis séricos de BDNF, sabendo que o BDNF é uma neurotrofina capaz de atravessar a barreira hematoencefálica nos dois sentidos, então a gente sabe que o exercício estimula os aumentos do nível sanguíneo e logo esse BDNF é levado para o cérebro, onde ele vai fazer as suas funções de neuroproteção e estimular também as funções cognitivas. Então, a gente sabe que esses aumentos dos níveis de BDNF em resposta ao exercício dependem da intensidade e do tipo de exercícios praticados, sendo que os que têm mais efeitos são os mais estudados são os aeróbicos, em primeiro lugar, depois os de resistência, e os CITs ou HIITs, que são os treinamentos intervalados de alta intensidade. Os maiores benefícios são vistos quanto maior for a duração e a intensidade da sessão, quanto mais idosos forem os participantes. As mulheres também tendem a apresentar maiores variações do que os homens e acredita que seja devido a variações hormonais, já que o estrogênio possui seus receptores nas mesmas células que apresentam os receptores de BDNF e tirosina quinase B, também regulando a expressão do BDNF aí no caso das mulheres. Bom, os objetivos aqui do nosso projeto, na verdade, são o objetivo geral: compreender as respostas fisiológicas agudas da atividade aeróbica versus a atividade aeróbica com a dupla tarefa associada, sobre os níveis séricos de BDNF e função cognitiva em idosos com comprometimento cognitivo leve. Já os objetivos específicos são caracterizar a população estudada quanto ao estado de saúde mental, função física, função cognitiva, nível de atividade física habitual, capacidade funcional e características sociodemográficas, identificar níveis basais de BDNF em indivíduos com CCL e associar os níveis de BDNF às variáveis acima citadas, e comparar os níveis de BDNF e o desempenho cognitivo pré e pós-intervenção. As participantes do nosso estudo serão mulheres acima de 60 anos, fisicamente independentes, que sejam sedentárias, que não sejam tabagistas
não tem um diagnóstico de depressão, demência e que não façam uso de beta-bloqueadores, pois essas últimas características podem ser variáveis confundidoras para nossas análises do BDNF, então são fatores de exclusão. E por fim, de forma resumida, nossa amostra consistirá de 30 idosas com comprometimento cognitivo leve, né, visto pelo score do MoCA, e elas também devem concordar em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa. Então, esse aqui é um desenho do nosso estudo, que na verdade é um ensaio clínico com um delineamento cruzado, que vai consistir de 3 visitas. Na primeira visita são avaliações iniciais, em que nós aplicaremos questionários sociodemográficos, o Parquet, que é se ela tem algum impedimento à realização de atividade física, o Lawton, que é um questionário de atividades instrumentais de vida diária, o ICC, que é o índice de comorbidades de Charlson, o IPAC, que também avalia subjetivamente os níveis de atividade física de vida diária, o MoCA, que é uma ferramenta de rastreio cognitivo, o RADS, que é uma ferramenta de rastreio de sintomas de depressão e ansiedade. Nós vamos calcular também o IMC, a pressão arterial e a frequência cardíaca. Ela vai fazer uma familiarização com um teste cognitivo que chama Stroop, e a gente vai fazer testes funcionais, que eu vou dar mais detalhes mais à frente aqui na nossa aula. Então, depois que ela vem na primeira visita, após 7 dias, ela vai vir para a segunda visita, em que a gente vai fazer avaliações pré e pós-intervenção, em que serão feitas coletas de sangue para a gente ver o BDNF, o Stroop, que é um software de desempenho cognitivo, o RADS, que eu já mencionei, que é um questionário de ansiedade e depressão, Brunel, que é um questionário de estado de humor também, e a frequência arterial e a pressão arterial a gente vai coletar também antes e depois do exercício. Aí ela vai ser aleatoriamente alocada a um desses protocolos. Ou ela vai fazer apenas o exercício na bicicleta, ou ela vai fazer o exercício na bicicleta mais a dupla tarefa. E após os exercícios, novamente o sangue vai ser coletado, os questionários aplicados. E aí no final dessa sessão, ela vai levar o ActGraph para casa, que na verdade é o acelerômetro que vai nos dar uma medida mais objetiva dos níveis de atividade física de vida diária dessa senhora. Então, depois de 7 dias, ela vai voltar na terceira visita. Se na primeira visita ela fez o protocolo só da bike, ela vai vir fazer a bike mais a dupla tarefa e vice-versa. Se ela fez a dupla tarefa, na próxima ela vai fazer a bike e vai fazer as mesmas avaliações pré e pós-intervenção. Então, alguns detalhes maiores sobre as variáveis. O BDNF vai ser coletado mediante exames sanguíneos e analisado pelo teste imunofluorimétrico multiplex de microesferas da Thermo Fisher. Então, no dia que é coletado pelos alunos da farmácia ou por uma aluna de graduação de educação física, que também é técnica em enfermagem, coleta sangue para a gente. Após as coletas, ele passa por um processo de centrifugação e separação das partes do sangue que são colocadas aqui em tubos menores, que são os Eppendorfs. A gente vai separar, por exemplo, as hemácias, do buff coat, que é o leucócito, do plasma, que é onde a gente vai medir o BDNF, em vários tubinhos, Eppendorf, e vamos congelá-los, e eles vão ficar congelados até o final das coletas, e ao final das coletas eles vão ser, as análises laboratoriais vão ser feitas lá no Hospital Universitário de Londrina. Ainda falando sobre as variáveis, né, o rastreio cognitivo é feito pelo MoCA, que é Montreal Cognitive Assessment. O MoCA é um questionário que pode ter um score máximo de 30. Ele tem vários domínios, como visoespacial, executiva, nomeação, memória, atenção, linguagem, abstração, evocação tardia e orientação. E também a gente sempre adiciona um ponto para aquelas pessoas que têm 12 anos ou menos de escolaridade. Outra variável cognitiva é o teste de Stroop, que é um software no computador que, resumidamente, ele checa a velocidade de reação e as respostas corretas, né, de estímulos que a gente chama de congruentes ou incongruentes ou neutros. Por exemplo, o participante vai ser requisitado a responder,
Por exemplo, aqui na palavra azul, que está escrito em vermelho, mas está escrito azul. Ele vai ter que responder a resposta correta, ele tem que falar que é vermelho, porque ele está vendo, ele tem que responder a cor que a palavra está pintada, e não o que a palavra diz. Então, ele clica no teclado a resposta certa, e essa velocidade de resposta ela é calculada também e verificada pelo software. Aqui é só um bonequinho, na verdade, exemplificando, né, que na verdade, olha, está escrita a palavra yellow, amarelo, mas ela está em verde. E ele responde, amarelo. Ah, não, na verdade eu deveria ter dito verde, é um pouco mais difícil do que eu pensava. É basicamente um software que faz esse tipo de estímulo para os participantes. A próxima variável será a atividade física habitual das idosas, em que elas vão levar para casa o Actigraph, que é um acelerômetro, e elas vão usar por 7 dias consecutivos. E os pontos de corte vão ser avaliados aí dividindo em atividades leves, moderadas ou vigorosas, seguindo a referência de Copeland e Eslinger de 2009, que é para a população idosa. Outra variável são os testes funcionais, em que ela vai fazer o teste de sentar e levantar de 30 segundos, teste de preensão palmar, teste de agilidade e equilíbrio dinâmico de Appert e o teste de equilíbrio unipodal. Ainda falando da metodologia, então, as intervenções serão na bicicleta ergométrica horizontal, né, bem parecida com essa figura aqui dessa senhora, o modelo Podium Fit H300, e ela vai ter que se exercitar na frequência de treino-alvo de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, calculada pela fórmula de Carvone. E essa frequência vai ser constantemente checada durante a prática de exercícios por meio do frequencímetro polar. Também nós vamos checar a percepção de esforço pela escala de Borg, que vai de 6 a 20, e o estímulo vai ser para que ela faça uma intensidade moderada de esforço. No total, o exercício terá 35 minutos, sendo 5 minutos para aquecimento e 30 minutos na intensidade alvo. Só para exemplificar, esse aqui é o polar, é um cinto que fica perto da caixa torácica aqui da paciente, e o sensor fica bem de frente para o externo para captar os batimentos cardíacos. E a segunda intervenção, o segundo protocolo, seria os mesmos exercícios com os mesmos parâmetros na bicicleta ergométrica, mais exercícios de dupla tarefa cognitiva que vão ser apresentados em um vídeo em data show, posicionado logo na parede à frente da bicicleta em que a paciente estará se exercitando. Então, os resultados esperados do nosso estudo são: compreender os efeitos agudos de diferentes protocolos de exercício e seus possíveis benefícios sobre a cognição de idosas, contribuir com a geração de evidências científicas para estratégias não farmacológicas de preservação da capacidade funcional e cognitiva em idosas com CCL. E agora eu também queria falar sobre os benefícios possíveis para alunos que queiram participar do projeto, né? Como iniciação científica. O que o aluno irá aprender? A gente espera que ele aprenda a entender os principais conceitos da pesquisa, como o processo de envelhecimento, declínio cognitivo, benefícios da atividade física em idosos, mecanismos de liberação e atuação de BDNF, também compreender a importância da metodologia científica e da prática baseada em evidências, e entender as diferenças de comunicação entre as gerações, sendo capaz de conversar de forma empática e eficaz com participantes idosos, com seus pares e com docentes também. O que o aluno aprenderá a fazer? Ele vai auxiliar na captação de participantes e divulgação da pesquisa. Ele vai aprender a aplicar questionários relacionados ao estudo, a utilizar equipamentos e ferramentas tecnológicas de avaliação do estudo, procurar evidências científicas quanto aos temas do estudo em bases de dados confiáveis e elaborar trabalhos científicos para apresentar em congresso a partir dos dados da pesquisa. Então aqui eu tenho só algumas referências usadas para elaborar os slides da aula,
E o convite, né, para alunos de graduação que queiram participar como iniciação científica do nosso projeto. Essa foto aqui traz não todos os membros da equipe, mas os principais envolvidos no projeto BDNF, né, do nosso laboratório. Nós temos aqui o nosso Instagram, que é o gpraf_well. Eu coloco aqui à disposição o meu e-mail para quem tenha alguma dúvida ou queira perguntar. E também coloco aqui um QR Code que vai levar o aluno a um Google Forms, onde ele pode colocar os dados dele para que a gente entre em contato e caso ele queira participar do nosso projeto. Eu agradeço o tempo e a disposição e eu estou aqui disponível caso alguém tenha alguma dúvida.